Embasado nessa campanha, o sangue de Jesus tem poder. Eu gostaria que você abrisse o livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bode ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por toda, pela obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que estão sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, ao todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, e na tinta de escarlate, sopro, e aspergiu no seu próprio livro, como também todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue do tabernáculo em todos os utensílios do serviço sagrado. Foi feito quase todas as coisas segundo a lei, que se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, meu Pai, essa redenção, nessa apresentação, especialmente, meu Pai, no lugar da morte do Teu Filho Jesus Cristo, e o sangue que por ele foi derramado, meu Pai, que o Senhor possa nos ensinar a entender, especialmente, observar as aplicações práticas para o nosso dia a dia. Ajuda todos, meu Pai, que estão inseridos nessa palavra, administrando o coração de cada um, segundo a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Uma das principais diferenças entre o cristianismo e as demais religiões é que o cristianismo é uma religião cruenta, ou seja, ela fala muito de morte, de sacrifício, particularmente de sangue. Boa parte das demais religiões, no que diz respeito ao sistema interno de salvação, se baseia numa chamada teologia limpa, em que as pessoas fazem alguma coisa para se chegar a Deus ou para merecer o perdão de Deus. Já o cristianismo foi chamado de teologia de açougue, porque por causa da ênfase que os cristãos dão constantemente em sangue, porque fala de sangue o tempo todo, sangue para lá, sangue para cá. Então a ideia da morte e a ideia do sangue é uma ideia central do cristianismo. Então, nesse ponto, ele se diferencia das demais religiões. Eu poderia dizer, o judaísmo é a mesma coisa, era, até início da era cristã. Depois que os judeus perderam o templo, o altar, eles pararam de oferecer sacrifício e alteraram o funcionamento interno do judaísmo para que a leitura da lei, o estudo da lei substitua o sacrifício. Então o judaísmo moderno, ele não fala mais nessa questão de sangue, e não dá ênfase nenhuma em questão de sacrifício substitutivo. Isso faz parte da primeira fase do judaísmo, que é onde nós encontramos na Antiga Aliança, na qual os cristãos se acham e consideram os verdadeiros continuadores. Aqui no trecho que nós lemos, o autor das cartas aos Hebreus, ele toca exatamente nessa questão do sangue de Jesus, como sendo um dos motivos pelo qual os seus leitores não deveriam abandonar a fé em Jesus. Como vocês sabem, essa carta foi escrita por um autor desconhecido, embora muito versado nas questões da Antiga Aliança,
bastante conhecedor da lei de Moisés, da lei cerimonial, dos ritos judaicos. Então esse autor do Cristão, muito ciente desses assuntos que eu mencionei, estava preocupado com o fato de que vários outros judeus convertidos ao cristianismo estavam contemplando a possibilidade de voltar atrás, porque estavam sendo muito pressionados pelos seus patrícios. Eles eram judeus, haviam crido que Jesus era o Messias de Israel, haviam se tornado cristão, mas agora começou a chegar a pressão para que eles abandonassem a fé em Jesus Cristo e voltassem para a antiga religião deles. E o autor da carta aos Hebreus escreve para dizer que se eles fizerem isso, será um retrocesso, porque o judaísmo, a antiga aliança, o Antigo Testamento, era somente uma fase preparatória, era uma religião tipológica, simbólica, de uma realidade superior que se concretizou em Jesus. E essa é a metodologia dessa carta. O tempo todo ela está dizendo que Jesus é superior ao Antigo Testamento, no seguinte ponto: nisso. E Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué. O sacrifício de Jesus é maior do que o sacrifício de animais. Jesus é o sacerdote de uma ordem superior, a ordem dos sacerdotes levitas. Jesus ele entrou no santuário celestial em contraste com o santuário terreno. A nova aliança na qual Jesus é mediador, é superior à antiga aliança. Então toda a argumentação se baseia na excelência e na supremacia de Jesus com relação àquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Na última mensagem que eu ministrei no ensino, que fala de Hebreus capítulo 9, de 1 a 10, eu ministrei como Jesus, na sua obra, ele cumpre todo o simbolismo do tabernáculo. Nós vimos isso no capítulo 9, de 1 a 10, as coisas que aconteciam no tabernáculo, os móveis do tabernáculo, todos os rituais que eram feitos ali apontavam para o aspecto da obra de Cristo. Uma vez que Cristo veio, toda aquela legislação cerimonial dos judeus se considera cumprida e, portanto, voltar ao judaísmo seria um retrocesso para o cristão. E a nossa aplicação prática foi a surpresa que nós temos quando algumas igrejas evangélicas hoje estão querendo reintroduzir candelabro da religião de Israel, tocar chofar, trazer a arca para dentro do culto, colocar o púlpito como se fosse altar, trata pastor como se fosse sacerdote, mediador entre Deus e o homem, que tem oração mais poderosa. Tudo os resquícios do judaísmo já encerrou em Cristo Jesus. Esse é o ponto do capítulo 9, de 1 a 10. E continuando esse mesmo argumento, a passagem que eu li, o nosso autor agora, ele foca a comparação do sangue. Como o sangue de Cristo, ele é comparado com o sangue dos animais derramado na antiga aliança. Poderoso, eficaz, completo, perfeito, para realizar aquilo que o sangue tem que fazer. Então hoje eu gostaria de fazer o seguinte: primeiro, duas observações preliminares e mostrar a importância, o lugar do sangue no Antigo Testamento. Segundo, falar a respeito do sangue de Jesus, porque ele é valioso, ele tem valor. E depois nós vamos ver 3 efeitos do sangue de Jesus que o autor menciona aqui, e terminar com a explicação que o próprio autor dá, por que a ênfase do sangue, e fazer algumas aplicações, se assim nos permitir Deus. Então, em primeiro lugar, só recordando a importância do sangue na antiga aliança. Em Israel, o israelita não podia comer sangue, e a razão que é dada é que a vida está no sangue. E o alvo disso, a gente sabe que é para que o israelita desse valor no sangue. Por isso é mostrado uma coisa sagrada que ele não podia comer. Quem derramasse o sangue do homem, teria o seu sangue derramado pelo próprio homem. Por isso a pena de morte na nação de Israel para caso de assassinato. Na lei de Israel, tudo era purificado com sangue de cabrito, de bodes e de boi. Tudo, com exceção de algumas purificações que era feito com água. Mas quase todo o ritual envolvia sangue. O sangue era derramado diariamente a centenas de litros no altar do tabernáculo
em ocasiões especiais das festas. Ele era aspergido sobre o povo, sobre a lei, sobre os móveis, e os tecidos do tabernáculo, tudo era purificado com sangue. Isso porque no Antigo Testamento o sangue era considerado essencial como pagamento pela culpa dos pecados e para satisfazer um Deus santo que foi ofendido pelas criaturas que ele trouxe ao mundo e ao povo que ele escolheu. Lá no livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, o próprio Deus diz que eu dou o sangue a vocês para fazer expiação, pagamento pela alma de vocês, porque a vida está no sangue. Por isso, tudo que vocês fizerem vai ter sangue no meio. Tudo que tiver relacionado com o culto a Deus. É claro, tudo isso, sabemos hoje, é típico, era simbólico e prefigurava o derramamento de sangue do próprio Filho de Deus, que um dia ele haveria de vir e derramar o seu próprio sangue. E aqui esse é o ponto de nossa comparação do autor, que Cristo já veio e que ele já derramou o seu sangue. E que sentido o sangue de Jesus, portanto, é superior o sangue do sacrifício? Primeiro, é óbvio, a razão está no fato de que Jesus, ele é, na verdade, Deus Filho encarnado, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, o seu sangue era real, a sua morte foi real, as suas feridas foram real. Aquilo que ele padeceu na cruz não foi como alguns intérpretes no início do cristianismo chamavam de uma farsa, uma espécie de uma aparência, mas foi uma morte real, concreta, um sofrimento verdadeiro, um sangue derramado puro. Se alguém tivesse ali, podia abrir a mão, as gotas de sangue cairia na sua mão, escorreria, era sangue mesmo. Depois ele ia coagular. Como todo sangue depois fica preto, coagula, fica preto, era sangue verdadeiro, real. Mas era também sangue de alguém que não tinha pecado, porque era o Filho de Deus. Isso sentido, falando metaforicamente, o seu sangue não estava contaminado pelo pecado. Era um sangue puro e precioso. Se fosse outro homem que tivesse morrido na cruz, o seu sangue não teria valor litúrgico, cerimonial, para fazer aquilo que o sangue deveria fazer. Porque um pecador, quando morre, ele está simplesmente recebendo o castigo dos seus próprios pecados. Mas quando um que não é pecador morre, ele tem o crédito. A sua morte é crédito e, portanto, ela pode ser aplicada a pecadores. Por isso que Jesus, o Salvador, ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter mancha, não podia ter pecado, para que o teu sangue tivesse um valor redentivo, pudesse redimir, purificar, porque sangue contaminado não purifica, mas tem que ser um sangue puro, perfeito, para limpar as manchas do pecado. Então só essas duas observações que eu faço, e vamos direto ao texto. O autor, ele fala 3 coisas que o sangue de Jesus opera. Primeiro, esse sangue nos dá acesso completo e definitivo à presença de Deus. Verso 11 e 12, quando veio Cristo como sumo sacerdote já realizado, mediante o mais maior e perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, dessa criação, não por meio de sangue de bode ou de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo do Santo uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Em Israel, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo do Santo, que era o local mais íntimo do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se revelava. Ele entrava uma vez por ano, todo ano ali, o sangue de animais que ele derramava em cima da arca, para fazer pagamento primeiro por si mesmo, pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo de Israel. Isso era feito todo ano. Por que isso era feito todo ano? Porque naturalmente não tinha efeito. Porque se tivesse efeito, não precisava ser repetido. O remédio bom, quando a gente toma e ele cura, você não fica tomando mais o remédio. Mas se todo ano você tem que estar tomando o remédio, significa que a doença continua lá. Então, todo ano tinha que sacrificar boi, bezerro, cabrito, o que fosse, pelo povo. É porque
tudo aquilo era simbólico e de fato não havia verdadeira remissão de pecado em si, apenas mediante a fé no Cordeiro de Deus que haveria de vir e morrer. Por isso que esse sacrifício era repetido. Aqui agora a diferença é que Cristo, Cordeiro de Deus, aquele sacrifício que foi estabelecido por Deus, ele entra no Santo do Santo. Você percebe que o autor mistura as duas figuras. Cristo não é somente o sacerdote que entra no santuário, só o sumo sacerdote podia entrar, mas ele também é o próprio sacrifício. E lá no Santo do Santo, na presença de Deus, não nesse tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial, na presença de Deus, ele oferece de uma vez por todo o seu sangue, obtendo assim eterna redenção. Por isso que ele foi sacrificado uma vez somente, porque o seu sangue obteve eterna redenção. Redimiu os pecadores da culpa do pecado, o castigo que eles merecem e do sofrimento, que é justo que eles sofram. Uma vez redimido pelo sangue de Jesus, para sempre, não há mais necessidade que Cristo se ofereça. É por isso também que nós temos problema com a missa católica, porque de acordo com a teologia católica, toda vez que a missa está sendo celebrada, Cristo se oferece outra vez pelo pecado do seu povo. Cristo está sendo outra vez sacrificado. E nós entendemos que isso é uma falta de compreensão radical do que a Bíblia ensina a respeito do sacrifício de Jesus. Ele ofereceu um sacrifício somente, e entrou uma vez por todas no Santo do Santo. Então, esse é o primeiro efeito do derramamento de sangue de Jesus: ter acesso à presença de Deus completamente redimido de uma vez para sempre. O segundo efeito do sangue de Cristo está no verso 13 a 14, que é a purificação da consciência. Portanto, se o sangue de bode de touro e a cinza de um novilho espargido sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que o teu Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência e obras mortas para servirmos um Deus vivo. Aqui o nosso autor está usando um argumento: se o sangue dos animais purificasse o ofertante de acordo com a lei, muito mais o sangue do Filho de Deus purificará, não somente externamente, cerimonialmente, tudo aquilo era simbólico, mas vai purificar o que a lei não podia purificar: a consciência do homem. Vai purificar a consciência das obras mortas. Os animais no Antigo Testamento eram sacrificados no altar, o sangue era escorrido ali, e em alguns casos a cinza de uma novilha era misturada com água, levado para fora do acampamento, e lá era ministrado a pessoas impuras, principalmente quem tocava em cadáver. Tudo era purificado dessa maneira. E a pessoa que era purificada, ela era considerada cerimonialmente limpa. E nosso autor está dizendo aqui que o sangue de Cristo ele tem um efeito muito maior. Ele faz uma coisa que o sangue de animal não podia fazer, que era purificar a consciência. Por isso que aquele sacrifício tinha que ser repetido, porque eles não eram poderosos para purificar a consciência. E ele diz aqui que o sangue de Cristo, primeiro, é o sangue de Cristo, né? Cristo aqui é o Messias de Israel, para guardar, é guardado por Deus. Ele diz que ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então, de alguma maneira aqui ele deixa claro que o Espírito Santo está conectado naquele momento em que Jesus na cruz do Calvário morre e derrama o seu sangue. Ele faz isso para elevar e destacar o valor do sacrifício de Cristo, uma coisa que foi feita sobre a ação do Espírito de Deus. Ele diz que Cristo ofereceu a si mesmo, ou seja, a ênfase aqui é no aspecto voluntário. Os bichos eram trazidos, eu imagino que tinha que ter puxado com corda, mas Jesus não precisou de ninguém puxar. Ele se ofereceu para o sacrifício, ele próprio foi à cruz, é claro, voluntariamente, diante de Deus. Diz aqui que o seu sangue é um sangue sem mácula, é um sangue sem mancha.
E a referência clara é o pecado. E qual é o efeito, então, do derramamento do sangue do Messias pelo Espírito Eterno que voluntariamente se ofereceu a Deus sem mácula? O efeito está aí no final do verso 14. É que as nossas consciências é purificada de obras mortas para servirmos o Deus vivo. São obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas são aquelas atitudes que nós fazemos que produzem morte. São os atos pecaminosos, as escolhas erradas, o pensamento errado, contrário à lei de Deus, elas produzem morte. E não somente elas são chamadas de obras mortas, não somente produzem morte, mas porque elas não produzem vida. Nada que o pecador faça em termos de obra pode produzir vida. E a consciência do pecador, portanto, é contaminada, porque mesmo na pessoa mais bruta, mesmo no ignorante mais selvagem, mesmo no cético mais empedernido, ainda resta uma consciência que acusa quando ele faz alguma coisa errada. A culpa, ela é universal, meus irmãos. Ela é universal. Por mais que hoje se tende de aliviar o sentimento de culpa da sociedade, transferindo-a ao próximo, para o governo, querendo abolir os absolutos e os referenciais para que a pessoa se sinta livre nas suas obras mortas, contudo, não baixou o número de pessoas que estão nos psicólogos, nos psiquiatras, simplesmente com culpa. Na verdade, o número de suicídio aumenta, as pessoas desesperadas que vão para as drogas, procurando afogar a angústia que elas sentem no fundo do seu coração, no álcool, né? Então as obras mortas, elas contaminam a consciência. Não há pessoa alguma que consiga viver com a consciência tranquila. Por mais que obedernido que ele queira ser, por mais que eles tentem sufocar, racionalizar, explicar, ele não vai conseguir, porque isso é uma sensação universal, e é resultado de fato que o homem foi criado, um ser com capacidade de escolha entre o bem e o mal. A consciência é exatamente a ferramenta ou instrumento que diz para ele quando ele fez o certo e quando ele fez o errado. O problema não é a consciência, o problema é que nós praticamos as obras mortas, né? É a mesma coisa de você ficar com raiva do seu carro porque a luz vermelha que está indicando que você não colocou óleo fez o motor do seu carro fungir. Você vai ficar com raiva de quê? Da luzinha que está faltando óleo? Não, você tem que ficar com raiva de você que esqueceu de colocar óleo no carro. Então a consciência é a luzinha que está dizendo está errado, obras mortas, obras mortas, obras mortas. E a religião consiste exatamente nisso. Sentimento religioso, a religião no mundo todo, a tentativa do homem de resolver esse problema. E quando ele se sente culpado, não é só culpado diante do seu semelhante, ele não consegue fugir da realidade que há algo maior do que ele, a quem ele vai prestar conta. Daí o sentimento religioso ser um ser universal, toda cultura, em todas as épocas. E o homem tenta de tudo, meus irmãos, para conseguir de fato aplacar a consciência. O homem moderno, ocidentalizado, secularizado, materialista, ele luta com a sua própria consciência. E o bruto selvagem, das tribos mais primitivas, ele luta com a sua consciência também. E aqui o autor de Hebreus, e essa é a resposta do cristianismo, o autor de Hebreus nos diz que há apenas uma coisa que pode de fato purificar a consciência das obras mortas, que é sangue de Cristo, derramado em meu benefício, em seu benefício, como um pagamento completo, perfeito e absoluto. É claro que a Bíblia em nenhum momento diz que essa oferta de perdão e essa oferta de paz com Deus mediante o sangue de Jesus é uma desculpa para nós continuarmos a fazer obras mortas, e muito menos uma desculpa para a gente não praticarmos o que é correto, e muito menos uma exerção de recebermos as consequências dos nossos atos.
Se você faz alguma coisa errada, a sua consciência vai lhe acusar. Você pode receber perdão através de Jesus, mas a Bíblia em lugar nenhum nos diz que você com isso está livre das consequências do seu ato. Se você bebeu, dirigiu bêbado, atropelou alguém, então foi apanhado, né? Essa parte tem que ter, né, para fazer o sentido. Então você se arrependeu profundamente, há perdão para isso, mas você vai ser preso. Deus não promete tirar você da cadeia, você cometeu um delito, e também não promete de defender você de pagar pensão para sua família, né? Ou pagar para aquela pessoa que você atropelou, né? Então, nós estamos falando remissão da culpa, mas é para que você possa servir o Deus vivo, né? Que diz aqui no final do verso 14. Deus aqui é chamado de vivo em contraste com as obras mortas. Ele é o Deus da vida. Ele criou a vida, que a mantém, que Ele a sustenta. Ele é um Deus que ama a vida. É nesse Deus que nós temos que servir. Como servir o Deus vivo se estamos carregados de obras mortas? É por isso que nós precisamos da purificação da nossa consciência, para poder servirmos a Deus com a consciência limpa, com alegria e com gozo no nosso coração. O terceiro efeito do sangue de Jesus é a garantia da vida eterna. Do 15 a 17. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que intervira a morte para a remissão das transgressões que havia pela primeira aliança, receba a promessa da aliança daqueles que foram chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqui nessa passagem é um pouco complicado, porque nós temos o seguinte, tentando explicar, o primeiro pecado introduz a morte na realidade humana. Quanta criatura, o ser oral, criado por Deus, usando esse livre-arbítrio ou a sua escolha, virou as costas para Deus, ele abriu a porta para a entrada do cosmos, no sistema perfeito, criado por Deus, que é a morte, né? O desvaloramento do cosmos entra, quanta criatura moral desafia o Criador. E como resultado, a morte entra na realidade humana. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele personifica a morte como um cobrador. Veja como ele diz aqui, no verso 15. Intervindo a morte para remissão das transgressões. A morte intervém para remir as transgressões. O que quer dizer? A morte aparece como cobrador para cobrar a alma do pecador. Pensa no cobrador batendo na sua porta. Aí você vai lá entender e ele diz, eu sou a morte. Eu vim aqui cobrar a sua vida, a sua alma, pelas suas transgressões. É isso que ele está dizendo aqui. Que a morte é esse grande cobrador cósmico que bate na porta de todos nós. E a morte aqui não é só morte no sentido físico, mas é no sentido dos versos anteriores, obras mortas, por exemplo, que representam um total afastamento de Deus. É morte no sentido absoluto, não só físico, mas afastamento completo e eterno de Deus. E a morte, ela vem cobrar por causa dos pecados, ela intervém para remir, para resgatar as transgressões. E o que a morte exige? O pagamento, a minha vida, a minha alma. É isso que ela quer. Mas quando ela vem fazer isso, veja o verso 15. Os que estão debaixo dessa aliança a qual Cristo é mediador, eles recebem a promessa da vida eterna. Ou seja, a morte de fato vai bater na minha porta, mas ela não vai me levar. Ela vai levar, aparentemente, uma primeira parte, mas eu tenho uma promessa. Figura agora, muda, uma figura para um testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento. A pessoa rica faz um testamento, dizendo, eu deixo para os meus herdeiros os seguintes bens. E pega aquele testamento, reconhecer firma, deixa no cartório. Então os herdeiros conhecem o testamento, mas ele só pode entrar na posse da riqueza quando o testador morrer, não é isso? Ou quando o milionário morrer. Aí então os filhos, alguns até brigam, se matam por isso.
Aí eles vão entrar de posse daquelas promessas que foram feitas. Deus nos fez promessas. E a promessa principal que Deus nos faz é a vitória sobre a morte, é a vida eterna. E o mediador dessa aliança, o testador, é Jesus Cristo. Por isso que ele tinha que morrer, porque o testamento só entra em vigor quando o testador morre. E uma vez que ele morreu, eu já aqui agora tomo posse da vida eterna. É por isso que no Evangelho de João, em outras partes do Novo Testamento, a vida eterna é mencionada como sendo uma realidade já presente para o povo de Deus. Nós já temos a vida eterna e entraremos na posse completa dela quando o Senhor Jesus voltar. Então, esse é o terceiro efeito da morte de Cristo, do seu sangue derramado. É que ele realiza, introduz a promessa da vida eterna, porque ele é o mediador dessa aliança que Deus prometeu nos dar. E sem que ele morresse, nós não tínhamos como apoderar ou nos apossar dessa promessa. E agora, o nosso autor termina explicando o porquê do sangue. Por que essa existência do sangue? Aqui ele diz que, a partir do verso 18, ele está explicando a importância do sangue, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aqui você já percebe o desejo apologético dele. Ele está dizendo, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E aí ele descreve, porque havendo Moisés programado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou sangue dos bezerros, dos bodes com água, lantita de escarlata e isôpago, e aspergiu não só o livro da lei, mas também todo o povo dizendo, esse é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente aspergiu com sangue no tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Ele está dizendo que a religião que Deus revelou desde o começo era uma religião que tinha havido com sangue derramado. E o motivo está no verso 22. Foram feitas quase todas as coisas, purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso a ênfase no sangue. Por isso o Filho de Deus teve que vir derramar seu sangue para que nos desse acesso ao Pai, para que nos desse purificação da nossa consciência para poder servir a Deus, para que nós pudéssemos arcar a vida eterna e alcançar como foi prometido. Porque sem derramamento de sangue, nenhuma dessas coisas poderia acontecer. E a razão todos nós sabemos, é muito simples. Uma vez que nós pecamos e nos afastamos de Deus, o único pagamento justo é o da nossa própria vida. Deus, misericordiosamente, enviou o seu Filho para sofrer essa penalidade no nosso lugar. É o meu sangue que era para ser derramado e o seu. Mas Jesus derramou o seu sangue em meu benefício e em benefício do seu, em benefício de todo aquele que nele crê. Terminando, o que é que se apresenta na prática? Isso é simplesmente a teologia, que é um conceito teórico do cristianismo. O que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, eu considero essa doutrina, esse conceito da eficácia do sangue de Jesus, quando sendo a base diária do meu acesso a Deus. E de que maneira eu posso me chegar ao Deus vivo, ao Deus santo, justo, verdadeiro, que criou todas as coisas. Esse Deus que tem uma mente presente na criação também, transcendente, totalmente outro, infinito. E como que eu posso chegar à contemplação do universo, da grandeza do universo, que me faz sentir tão pequeno? Eu posso me aproximar desse Deus e ter um relacionamento com Ele, lembrando que no seu plano, no drama que Ele elaborou desde a eternidade, estava a vinda do representante da raça humana, Jesus, o verdadeiro homem, que iria morrer pelos pecados do seu povo, de maneira que nós pudéssemos chegar a Ele livremente. Na prática, significa que todo dia eu me lembro do sangue de Jesus. E com isso eu me sinto corajoso para chegar diante de Deus. Quanto meu coração me acusa, minha mente me acusa,
Eu me lembro do sangue derramado por mim. Eu me lembro que Cristo já pagou de uma maneira efetiva a minha culpa. E isso me traz liberdade. Que tem dois tipos de liberdade. Uma é você procurar a liberdade tentando fazer de conta que você não tem culpa. O outro é a liberdade que é adquirida você reconhecendo que você tem culpa, mas sabendo que ela foi paga. E essa é a verdadeira liberdade, meus irmãos. Não é você negar a sua culpa, mas é você admitir que é culpado e receber o pagamento da culpa oferecida pelo próprio Deus. Essa que é a verdadeira liberdade. Diariamente eu posso recorrer a Deus pelo sangue de Jesus para perdão do pecado, para certeza da salvação e da vida eterna. Só cuidado para não transformar o sangue de Jesus num talismã, como se fosse uma coisa mística. Tem gente que fala sangue de Cristo. Não tem gente que faz isso toda hora, brincando, né? Nós temos, né, coisas, né, objetos místicos, né, que uma alma pagã, que a gente vê um valor místico, né, contendo ali o próprio sangue de Jesus. Não é valor místico. O sangue de Jesus representa a sua morte, representa o seu sacrifício na cruz. E é por ele que nós somos gratos a Deus. Pergunta aqui nessa madrugada é: o que a morte de Cristo representa para você? De que maneira prática saber disso te ajuda no dia a dia? Como que você lida com a culpa? E de que maneira você espera um dia estar diante de Deus e ser recebido por Deus e perdoado? Só há uma resposta certa para isso: sangue de Jesus. Que Deus nos conceda nessa noite que você compreenda, que você creia e que você experimente essa liberdade, que é de fato viver com a consciência em paz, não negando aquilo que você fez, mas com o efeito do perdão de Deus na sua vida. Isso somente mediante o sangue do seu Filho. Amém, meus irmãos? Que Deus possa vos abençoar de uma forma poderosa. Falei um pouco, muito, mas eu falei muito inspirado em Deus, para que no Senhor você possa obter esse teórico valor, que é o valor do sangue, que purifica-nos de todo pecado. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor, que Ele permaneça